A zona de convergência intertropical é um dos lugares mais complicados da gente atravessar velejando e também é um lugar difícil fazer previsão, porque ali a gente tem muito calor e a atmosfera funciona com movimentos verticais muito intensos, formando as tempestades, numa escala pequena. Por isso os modelos de previsão numérica têm dificuldade de prever a formação dessas tempestades, que é muito rápida. Entre um céu sem tempestade, a formação dela, a fase madura dela de chover e ventar forte e a dissipação dela, a gente pode ter só 3 horas. Tá? E isso é mais difícil de prever, fenômenos rápidos de escala pequena, do que, por exemplo, frentes frias ou ciclones extratropicais em altas latitudes. Tá? Então, vamos dar uma olhada na imagem de satélite, nessa zona de convergência intertropical, como é que ela está hoje, porque eu vou mostrar para vocês como é que eu faço a previsão para um veleiro que está cruzando, neste momento, a zona de convergência intertropical e que está esperando a minha previsão. Então aqui, ó, na imagem de satélite, eu vou fazer uma animação. Essa região, vou mostrar para vocês que região que é aqui, ó. Então, ó, essa região aqui é a zona de convergência intertropical ali no Atlântico, né? Então, o nosso veleiro saiu daqui de Tenerife, passou aqui pelo cantinho de Cabo Verde, pela ponta oeste, e está descendo, né? Está descendo, está por aqui, tá? Entrando nessa área, nessa zona de convergência, e vai descer, o rumo dele é Fernando de Noronha. Tá? Essa zona de convergência, normalmente, ela é mais fina, como está aparecendo no lado de lá, nesse canto esquerdo aqui dela. Ó. Normalmente ela é mais estreita. Né? Nessa situação que a gente está agora, a gente tem uma zona de convergência muito larga. Né? Quase que dá para a gente identificar duas faixas de zona de convergência. Ó. Isso acontece às vezes, a gente tem uma banda dupla, né? Uma faixa dupla de zona de convergência intertropical. Né? Aí depois aqui aos pouquinhos ela vai estreitando. Né? Aqui tem um aglomerado bem intenso. Tá? Então esse é o cenário que a gente tem agora, né? Nesse momento. Tá? Vamos dar uma olhada então onde está o nosso veleiro. Tiago Martins, ele é o proprietário do veleiro Mugem e ele tem a empresa Brasil Veleiros, que proporciona charter e cursos de vela. Aqui vamos pegar Latilon, aí aqui é fácil, a gente copia do InReach, olha só como é que é fácil. Chega aqui no Wind, Ctrl V, e aí a gente só apaga esse longitude, esse nome, e coloca uma vírgula aqui, ó, entre Latilon. Aí vai aparecer aqui embaixo a Latilon, ó. Aí a gente clica nela e ele vai colocar um pique, ele vai colocar uma bandeirinha, um pontinho com um círculo piscando, né, na posição onde está o veleiro. Tá? Então, a gente pode até tirar essa previsão, podemos tirar o zoom um pouco também, né, para a gente ver a localização dele. Então tá ali, ó. Nosso veleiro tá ali. Vou destacar ele. Tá aqui, ó. Tá aqui o nosso veleiro, né? Nosso veleiro tá aí. Lembra, o rumo dele é Fernando de Noronha. Então ele está vindo para cá, ou seja, ele tem toda uma área bastante instável para pegar nos próximos dias. Né? Provavelmente ainda mais uns 4 dias aí de instabilidades. Né? Mas tem uma área, vamos tirar aqui e fazer um zoom, para a gente ver mais de perto. Né? As áreas, olha só, aqui nessas imagens de satélite, onde você tem um cinza mais escuro e um cinza mais irregular, mais rugoso, é onde a gente tem as tempestades se formando. Né? Como o ar quente que está próximo do mar, a superfície do mar quente, ele sobe, né? Essas bolhas sobem, assim como na panela com água fervendo. Então, onde a gente vê esses pretos se formando assim muito rápido, essas bolas pretas, mesmo pequenininhas, mas elas do nada se formam, ali você tem convecção, ali você tem formação de CB, formação de tempestades. Então vamos dar um play aqui. Pronto, agora aqui a gente tem a animação, ó, tá vendo? Vamos chegar mais perto. Ó, a
gente tem essas bolinhas cinzas, essas daqui, ó. Aqui tem uma linha de convergência, onde a gente está tendo a formação de uns cúmulos, né? Essas bolinhas cinzas, né? Porque essa torre, essa nuvem cresce, quando chega na tropopausa, ali naquela latitude, é aproximadamente uns 15 km de altura. Não consegue subir mais, porque para cima dali o ar está quente. Então esse ar que está subindo é mais pesado, não sobe. Então ele é espalhado pelo vento forte em altitude. Aqui nesse caso o vento em altitude está de sudoeste, né? Então o topo dessas nuvens vai sendo arrastado na direção nordeste. Não quer dizer necessariamente que a cidade também está indo para nordeste. Nesse caso, ele lentamente, mas a mesma velocidade que o topo está indo. Por isso fica esse topo alongado, né? Ela se forma, essa coluna, essa bolinha cinza, e dela vai saindo as nuvens altas, altos stratos, cirrostratos, né? Vão se afastando dela em altitude, de sudoeste. Então, aqui, por exemplo, está tendo uma formação vigorosa, aqui teve outra, ó, vou aproximar mais um pouco. Prestem atenção, vamos pegar aqui, ó, essa daqui, ó, não tinha nada, olha aqui, essas bolinhas que vão aparecendo, tá vendo? Isso aqui é a formação de um CB, olha lá, apareceu essa bolinha aqui, né? Então ele está vindo de baixo e sobe, a gente está olhando do espaço, né? A gente está olhando o topo dessas nuvens crescendo, né? Olha lá. Aqui essa bola cinza também, ó, vejam, aqui eu tenho só 2 horas de animação de satélite, vejam no início como é que estava, olha aqui, ó, do nada, não tinha nada, tá vendo? E aí começa a aparecer essa bola cinza, aí é um baita CBzão, né? Uma baita tempestade. Essa por aqui também, ó, não tinha quase nada e ela foi crescendo, tá vendo? E essas coisas estão caminhando para norte, estão caminhando em direção onde está ali o nosso veleiro, tá? O veleiro para quem a gente precisa fazer a previsão. Então, a gente começa com esse diagnóstico, olhando na imagem de satélite o que está acontecendo, tá? Então, a gente tem essa linha de CB se formando, de convecção, né? Toda essa região aqui. Vamos marcar aqui uma área, identificar, né? Então a gente tem uma área aqui, né? Uma linha aqui, com tempestades. Está mais ou menos estacionária, tem uma outra aqui, né? Tem uma outra área aqui, e aí tem umas outras bolinhas se formando por aqui e tal, né? E elas parecem estar indo para lá, né? Essas daqui estão indo para lá, e o veleiro também, né? Ele está vindo para sudoeste, tá? Então ele deve atravessar essa região, né? Vai pegar ainda na frente, ó, ainda não tem nada muito significativo, mas daqui a um tempo ele vai. E dá para a gente ver a distância que isso está dele. Vamos pegar a última imagem. Aqui. Eu costumo fazer assim, olha a técnica que eu uso. Eu coloco essa bolinha embaixo dessa bola vermelha do Wind, vou lá na ferramenta do Wind, que é o Distância e Planejamento, clico nela, aí vai sumir aquela bolinha branca da posição do veleiro, mas eu sei que estava debaixo dessa bola vermelha do Wind. Então eu clico aqui, a posição inicial, e vejo a distância, por exemplo, desse aglomerado aqui de CB, né? E ele vai me mostrar aqui, ó, nesse canto inferior esquerdo, ele está mostrando 127,2 milhas náuticas. E se eu for aqui embaixo em More Options, ele me mostra aqui também a direção em que isso está, ó. Está no rumo 217 graus, que não é muito longe do rumo que ele deve estar seguindo para ir para Fernando de Noronha, né? Ok? Então a 200 milhas dele tem ali alguma coisa. Tem uma outra aqui que está um pouco mais perto. Ó, 80 milhas, aqui, essa aqui, né? 80 milhas. Aqui na verdade está 120, né? Não é 200 não. Vou fechar aqui. 126 milhas, né? A 120, essa aqui está 80, né? Essas outras aqui estão 90 milhas, então a gente consegue ver a distância que está. Opa! Aqui, só. Essa aqui está a 116 milhas, tá? Então tem aí, num raio de 90, 100 milhas dele, você tem algumas tempestades se formando, tá ok? Então vamos agora olhar a previsão. Como que essa convecção, que essas tempestades vão evoluir, né? Elas estão indo para norte, então
qual direção de deslocamento. E qual a variação de densidade? Elas estão ganhando força, vão se organizar e vão crescer, ou elas estão perdendo força e devem se dissipar? Então vamos fechar aqui o INDE, e agora a gente vai baixar previsões para a gente fazer um roteamento, a gente olhar a posição do barco num software de roteamento. Então aqui eu tenho um script que eu fiz em Python, fica dentro do ambiente de nuvem do Google Drive, e é um ambiente chamado Google Colab, onde você pode programar, baixar arquivos, jogar no seu drive, depois jogar no seu computador. Então aqui eu fiz esse programa e eu escolho a rodada, a data, né? Hoje é dia 30, 2020, 11, dia 30. A esse horário, são 5 horas da tarde, a gente já tem a rodada das 12 horas. Eu defino aqui a área, latitude, longitude. Tá? Então já vou rodar isso aqui para ele guardar essas informações. Depois aqui, ó, eu tenho previsões, ele vai buscar previsões de 0 a 120 horas, que são 5 dias, previsão a cada hora com resolução de 0,25 graus. E aí eu tenho as variáveis aqui, né? Vento, pressão, chuva, temperatura, nuvem. E aí meu script vai lá no servidor do NCEP, da NOAA, buscar esses arquivos. Então vamos lá, vamos dar um play aqui. Ele vai começar a baixar, ó lá, está baixando os arquivos, ó, previsão de 0 hora, 1 hora, 2 horas, 3 horas, naquelas variáveis que eu pedi, né? Ele vai montar o endereço web para buscar cada arquivo de cada horário, tá? Depois a gente vai fazer isso também, a gente pode fazer isso se precisar, né? No caso a gente não precisa agora, mas você pode ter até 384 horas, previsões com a mesma resolução, e 384 horas são 16 dias, né? Também com essa resolução espacial e com a resolução temporal, não de 1 hora, mas de 3 horas, cai um pouquinho, né, depois do 5º dia. A mesma coisa eu posso fazer com previsões de ondas, tá? Tem aqui, no caso, até 10 dias, eu tenho também com resolução de 0,25 e resolução temporal de 3 horas. E depois até 16 dias essas ondas, com a mesma resolução de 0,25, resolução espacial, mas com a resolução temporal, e aqui não é 3, vou até corrigir, ó, a cada 6 horas. Tá? Então eu consigo 16 dias de previsão de condições da atmosfera, né, de vento, e 16 dias também de previsão de ondas. Né? As duas coisas com a mesma resolução, 0,25 graus. Tá? E os primeiros 5 dias eu tenho o vento a cada hora, pelo modelo americano, tá? Então vamos ver aqui se já baixou as previsões de até 5 dias. Foi rapidinho, ó. Bem rápido, ó, já baixou, 120. Então eu tenho aqui minhas previsões, ó, de 0 a 120 horas. Vamos fazer o download, ele vai baixar na minha máquina. E aí eu vou abrir num software de roteamento, onde eu vou colocar a posição do barco e abrir as previsões do modelo para traçar a rota do barco e ver em que horário que ele vai passar nesses núcleos, se precisa fazer algum desvio de rota, ou se precisa ir mais devagar, se isso for dissipar, ou até acelerar, né, se for necessário, mudando a rota. Tá? Vamos abrir o software de roteamento. A gente vai abrir o QTVLM. Tá? Vamos fechar aqui os grids anteriores. Eu tinha aqui a posição anterior do veleiro, né? Eu vou atualizar então a posição dele, né? Vamos pegar aquele latilon lá do InReach, né? Que a gente tinha aqui, ó, já atualizou mais um. Então a gente tem 11, 49, 73, 31. 11, 49, 73, 31. 11, 49, 73, 71, não é isso? 7331, 7331. E agora vamos ver a longitude
é menos 27, 21, 35, 71. 21, 95, 71. Pronto. Corrigimos a posição aí do veleiro, tá? Para esse horário, já está escuro, né? Vejam que a gente tem aí a linha de sombra, né? A sombra está chegando em Fernando de Noronha ali, tá? Vamos agora abrir o grid que a gente baixou, com as previsões até 5 dias de vento de hora em hora, né? Aqui no Downloads, eu vou procurar meu arquivo, está aqui. E aí ele abriu só para a área que eu queria, né? E ele me mostra aqui os dados do GRIB, as variáveis que eu baixei. Então eu tenho o mapa de vento, chuva, taxa de precipitação, temperatura, pressão, cobertura de nuvens e o mapa de vento, tá? Número de datas, então está indo desde segunda-feira, dia 30, até sábado, dia 5, às 12 horas. Tá? Resolução de 0,25, passos de tempo a cada 1 hora e a área de cobertura, tá bom? Então a gente tem aqui. Vamos ver, a gente queria ver a chuva, né? Quando que ele vai passar por essa região. Então a gente abre aqui, clica nessa biruta, a gente vai ter aqui o mapa de vento, vamos abrir a chuva. Aqui está. Eu tenho a chuva, então vejam que ele já está na borda aí dessa faixa azul, que é a área de chuva, né? Então ele já está entrando na área instável. Vamos avançar de hora em hora, né? E você tem as linhas de pressão aí também, né? Olha só. Aquele aglomerado, esse azul mais escuro é onde está a chuva mais intensa. Percebam que tem inclusive dá para perceber uma rotação no vento aqui, né? Ó, tem uma rotação no vento. E essa rotação no sentido anti-horário, como nós estamos no hemisfério norte, é indicativo de uma rotação ciclônica, de área de baixa pressão. Então, se o vento começa a girar no sentido de baixa pressão, é porque ali a gente está tendo muita convergência de vento. Quando as tempestades são muito severas, elas puxam o ar para elas, né? E o ar subindo, a pressão vai caindo, então puxa mais ar. E o desvio no hemisfério norte, pelo efeito de Coriolis, né, de rotação da Terra, faz o ar desviar para a direita, tá? Então o ar que vem daqui, por exemplo, tá vindo de leste, vindo para essa baixa, ele vai desviar para a direita, mas ele vai ser puxado para essa baixa, né? Então ele vai por cima dela. E o ar que está vindo aqui de oeste vai desviar para a direita, mas não vai escapar, vai ser puxado para ela, então o giro no sentido anti-horário, tá legal? Então vamos traçar uma rota, né? Considerando só o vento por enquanto, para a gente saber para que lado seria a melhor rota da gente ir, né? Então, vamos traçar uma rota, o horário de início vamos deixar agora, aqui está o horário TC, 2014, né? A gente pegou a posição agora, a rota do barco até Fernando de Noronha, e vamos aqui algumas opções, né? Vamos deixar ele rotear fora da área, e vamos animar o grid. E vamos fazer esse roteamento aí. Então, ele vai traçando curvas, que são as curvas da posição do barco a cada hora, para qualquer direção que ele fosse. Isso baseado no vento que está soprando e na curva polar que a gente entrega para o software relativo a esse barco. Esse aqui é um Oceanis 39.3, e então para cada direção e velocidade do vento, o barco anda uma velocidade. Então, se a gente considerar a previsão do vento naquela região e todas as direções, aqui tem uma abertura de, não sei se são 120 graus, 150 graus, né? Então ele considera todas essas direções e então ele traça uma linha das posições onde o barco estaria 1 hora depois seguindo naquela direção, tá? Ele deu um erro aqui, não conseguiu atingir o final, mas ele foi até onde interessava para a gente, né? Então vamos agora mandar ele traçar a rota em si, né? É porque a gente só tinha 5 dias, né? A gente só baixou 5 dias, lembra? A gente não baixou os 16.
Então ele não chega até Fernando de Noronha. Ali são 5 dias. Com 5 dias de previsão ele chega até ali. Então, ok. Pronto. Está aí nossa rota traçada. A posição dele vai estar no dia 5 de dezembro, sábado. Né, às 11h15 ele chega aqui no final dessa rota. Tá? Vamos colocar o mapa de... Esse aqui está no final. Cadê o mapa de chuva? Estava aqui o mapa de chuva. Então vamos voltar para o tempo agora. Onde a gente estaria com o barco. Esse barco aqui. Né? Essa bolinha é a posição do barco no horário que eu estou olhando. Aqui em cima tem a posição do barco, tá? Aqui em cima, ó, 30/11/2020, 21h16. Aqui está tudo em horário UTC. Tá? Se a gente voltar para agora, ó, a bolinha vai estar em cima do barco, nem aparece. E aqui a gente escolhe o intervalo que a gente vai avançando no tempo. Eu vou colocar 1 hora. Então, 1 hora depois, o barco vai estar aqui nessa bolinha azul, né, já entrando numa área com chuva. 2 horas, 3 horas, ó, até perto de um núcleo com um pouco mais de chuva. E aí 3 horas já são 11h17 UTC, que é aproximadamente o horário local dele. Talvez ele esteja com -2, né? Não 3 horas de diferença, 2, então aqui talvez 10 horas da noite. Mas a referência é sempre UTC, porque é mais fácil, né? Tanto para os modelos, para as previsões, como para a pessoa que está remotamente. Se a gente fala sempre em horário UTC, todo mundo se localiza no tempo. Então vamos avançando, ó. Tá vendo? Então ele deve cruzar aí durante a noite um núcleo aí de chuva, né, de convecção. Mas tem um outro mais para baixo aqui, né, que a gente está vendo, ó. Tem um outro, um azul mais escuro, um outro núcleo mais forte, com esse giro do vento, né? É o mais forte aquele lá. Então vamos seguir avançando no tempo. Ó, 4, 5. Olha, aí teve uma mudança, né? Aquele aglomeradão vai sumindo, né? Olha só, voltei no tempo. Agora eu vou adiantar. Então ele vai passando por uma região, ó, o aglomerado some. Então tem uma tendência de dissipar aquilo lá. Aquele grande aglomerado que está na rota dele. Então, vendo isso, o que eu vou sugerir para ele? Manter uma baixa velocidade, uma velocidade mínima, e com isso ele coloca poucos panos, né? Pouco pano, pouca área vélica, o que é até uma atitude assim, mais segura, né? Porque durante a noite pode formar algum CB próximo dele, dar alguma rajada de vento mais forte, e ele com pouco pano, ele fica mais seguro, mais garantido, né? Então uma vela de tempestade, né? uma tormentinha lá, uma storm, pode ser uma boa vela para ele ir mais devagar, e assim ficar seguro, e até ele chegar naquela região do aglomerado, esse aglomerado já perdeu um pouco de intensidade, tá? Então é assim que a gente faz. Legal, né? Então a recomendação para ele vai ser essa: siga no rumo sudoeste, e aqui a gente consegue ver, ó, em detalhe, se a gente ativar essa, olha que legal isso, se a gente ativar essa rota, for aqui em rotas, editar rota, essa é a rota, eu quero o nome dessa, rota 1. Vamos lá, editar rota 1. E aí a gente vem aqui no logbook, tá? Você vem no logbook, você coloca ele aqui do lado, põe o horário aqui, e ele vai, ó, às 20h20, na bolinha ali na posição do barco. Quando você vai mudando aqui o horário, a bolinha vai andando. E aqui você tem o vento verdadeiro, a direção do vento verdadeiro, o ângulo dele com relação ao barco, a velocidade do barco prevista, baseado na curva polar, o rumo, né, por essa rota daí, o vento aparente, o ângulo aparente, rajadas. O que mais que tem aqui? A gente tem chuva, tem temperatura, pressão, altura de ondas, né? No caso a gente não baixou as ondas, né? A gente fez de uma forma mais simplificada aqui. Mas a gente pode ir acompanhando de hora em hora, né? E a gente vai vendo o vento. Então ele está com vento em torno, pelo menos o modelo GFS, um vento entre 16 e 17 nós. Então é um bom vento. Ele consegue andar numa velocidade razoável ou pequena, uns 3 nós, né? Metade do que seria mais ou menos na velocidade de cruzeiro, para a gente atrasar um pouquinho a chegar no aglomerado. E então ele consegue ter com pouca vela essa velocidade
Então, um velame mais seguro e também numa estratégia de chegar lá na área mais intensa e ela já está enfraquecida, né? Tá legal? Essa então é a metodologia que eu uso para fazer as previsões lá para o Thiago da Brasil Veleiros, do veleiro Murgem, né? Aliás, eles têm pescado uns bons dourados. Teve um dos dourados que foi atacado por um tubarão. Rapaz, essa travessia está sendo uma aventura muito legal. Vamos ter bons vídeos quando eles chegarem. Legal. Eu espero que tenha sido útil para você essa metodologia aqui. Se você tiver interesse em saber um pouco mais, a gente pretende fazer novos vídeos mostrando isso daí, tá ok? Então até a próxima, bons ventos e bons tempos.